Você quer saber mais sobre a suspensão do contrato de trabalho na medida provisória 936? Então assiste esse vídeo até o final, mas antes de dar um joinha que ajuda a divulgar o canal, se inscreve e ativa as notificações, que é o sininho que fica aqui embaixo, que assim que tiver vídeo novo você vai ser avisado. Então, vamos lá! Como eu mencionei no vídeo anterior, eu resolvi fazer uma série sobre a medida provisória 936. Então, esse aqui é o segundo vídeo onde eu vou falar sobre a suspensão do contrato de trabalho. Mas se você está vendo esse aqui pela primeira vez, né, da série, esse aqui é o primeiro, eu vou deixar o card aqui em cima e assim que você terminar de assistir esse aqui, né, assiste até o final, você clica e assiste também o primeiro, que foi onde eu falei sobre a redução da jornada de trabalho e de salário. Então, sem mais delongas, vamos voltar aqui para o assunto desse vídeo para não ficar muito longo. Bom, começando. A suspensão do contrato de trabalho, assim como a redução do salário e da jornada de trabalho, esses dois institutos eles têm a finalidade de proteger os postos de trabalho desses empregados nesse momento de calamidade pública ocasionada aí pelo coronavírus. Nesse caso, o que acontece na suspensão? Esse empregado ele vai deixar de trabalhar, ele vai parar de trabalhar, ele não vai mais sair da sua casa para exercer nenhum tipo de atividade para o seu patrão. Inclusive, isso aqui é muito importante que, mesmo em casa, ele não pode ser demandado de forma alguma. Ele não pode receber uma mensagem no celular do patrão cobrando alguma coisa dele. Não pode, gente, não pode ter qualquer tipo de trabalho, ainda que remoto, como através de um teletrabalho, por exemplo. Isso não pode acontecer, tá? Então, ao mesmo tempo que esse empregado vai ficar sem trabalhar, o seu patrão também não é obrigado a lhe pagar o salário. E é aí que entra, então, o governo federal pagando o auxílio emergencial de manutenção do emprego e da renda para custear o salário, que eu vou botar aqui entre aspas, porque mais na frente eu vou explicar melhor porque essas aspas, né? Vai pagar esse salário para esse empregado, porque ele vai ficar em casa com o seu contrato suspenso. Mas aí você deve estar se perguntando o que precisa então acontecer para ter a suspensão desse contrato de trabalho. Nesse caso, o empregador que queira, por livre e espontânea vontade, ou que realmente precise suspender o contrato do seu empregado porque, por exemplo, a sua atividade não é considerada essencial, então o seu estabelecimento tem que ficar fechado. Nesse caso, ele precisa notificar por escrito, não esqueça disso, por escrito o seu empregado com uma antecedência mínima aí de 2 dias corridos antes de começar a suspensão. Não entendeu? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que o empregador ele queira que o seu empregado ele fique com a jornada suspensa, né, o seu contrato de trabalho suspenso, numa quinta-feira. Então, a partir da quinta-feira, esse empregado não vai mais precisar se deslocar da sua casa para trabalhar e não vai fazer nenhum tipo de trabalho ainda que remoto, né, ainda que da sua casa. Então, esse empregador precisa notificar por escrito ele numa segunda-feira, porque aí conta segunda, né, que é a da notificação, aí terça, quarta, 2 dias corridos, e na quinta começa então a avaliar a suspensão desse contrato de trabalho. Além desse prazo de 2 dias, a SMP ela também traz o prazo total de duração de suspensão do contrato de trabalho. Então, o empregado ele só pode ficar em casa com o seu contrato suspenso, sem estar trabalhando, sem receber o salário, recebendo apenas o auxílio emergencial do governo federal por 60 dias. Esses 60 dias, inclusive, pode ser fracionado, por exemplo, em 2 momentos de 30, não tem nenhum problema. Mas o prazo máximo aí que tem que ficar é de 60 dias. Quanto à forma de pactuação, né, do acordo para fazer essa suspensão do contrato de trabalho desse empregado, esse acordo ele pode ser tanto individual, ou seja, entre empregado e empregador diretamente, sem intermediários, ou através de uma negociação coletiva. E entenda que negociação coletiva é tanto um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, ou seja, com a presença do sindicato. Mas em todo caso que vai poder ser assim? Não é. Por quê? Só vai poder fazer um acordo individual para suspender o contrato de trabalho se esse empregado ele receber salário de até 3 salários mínimos, ou seja, até R$ 3.135, ou se ele tiver diploma de nível superior e receber salário acima de 12 mil. Nesses 2 casos é que pode fazer o acordo individual. Mas se esse empregado está nessa faixa intermediária, ou seja, ele recebe acima de 3 salários mínimos e recebe menos que 12 mil reais, nesse caso, o acordo dele para suspender o seu contrato de trabalho só pode ser feito através de uma negociação coletiva. Tá, então vamos supor que você fez o acordo, seja através de um acordo individual ou uma negociação coletiva. Quando é então que você vai receber a primeira parcela desse auxílio emergencial? O empregador ele tem um prazo aí de 10 dias contados da data em que esse acordo foi celebrado para avisar o governo federal que houve a suspensão do contrato de trabalho desse empregado.
E o governo federal tem um prazo de 30 dias contados da data da celebração desse acordo para fazer, então, o pagamento da primeira parcela. Bom, então houve o acordo, seja através de um acordo individual ou uma negociação coletiva, o empregador avisou o governo federal no prazo correto de 10 dias contados da data da celebração desse acordo, e agora o governo vai pagar, então, a primeira parcela do auxílio emergencial. Mas de quanto vai ser, então, essa parcela? Eu mencionei no vídeo anterior que a base de cálculo desse auxílio emergencial não é o salário do empregado, é o valor que ele teria direito de parcela de seguro-desemprego caso ele fosse demitido sem justa causa, por exemplo. Mas é o valor da parcela do seguro-desemprego. Nesse caso da suspensão, como o empregado não vai estar trabalhando, não vai receber salário porque o seu patrão não vai pagar nenhum tipo de salário, então nesse caso ele vai receber a parcela que ele teria direito de seguro-desemprego. Na prática, é como se ele tivesse sido demitido e está ali na sua casa recebendo o seu seguro. Na prática, é isso. Mas o que acontece? Não vai ser em todo caso que o governo federal vai custear 100% desse auxílio emergencial. Não. Por quê? Aquele empregado que trabalha numa empresa que no ano passado teve um faturamento acima de 4,8 milhões de reais, esse empregado ele vai receber realmente o valor total da parcela de seguro-desemprego. Mas aqui uma parte dessa parcela vai ser paga pela empresa, por exemplo. Vamos supor que uma parcela de empregado fosse receber R$ 1.200, né, de parcela. Nesse caso, como é que fica? O governo federal vai custear 70% dessa parcela e a empresa obrigatoriamente paga os outros 30%. Ou seja, nesse exemplo aí de R$ 1.200, é como se o governo federal fosse pagar R$ 840 e a empresa os outros 30%, ou seja, R$ 360, totalizando então R$ 1.200. Mas em todos os casos, o empregado ele vai receber a totalidade da parcela do seguro-desemprego que ele teria direito. A diferença aqui, como eu mencionei, nessas empresas acima, que tiveram um faturamento acima de 4,8 milhões de reais, o governo federal só vai pagar uma parte e a empresa obrigatoriamente vai ter que pagar a outra. Mas aí você deve estar se perguntando, mas Juliana, eu tenho 2 empregos registrados na minha carteira e os meus dois empregos tiveram o contrato de trabalho suspenso. E agora, quanto é que eu vou receber de auxílio emergencial? Nesse caso, a MP prevê que aquele empregado que tenha mais de um vínculo formal, ou seja, tem ali 2 empregos registrados na sua carteira certinho, e aqui eu não estou falando de intermitente, tá? Porque o intermitente eu vou tratar ele no último vídeo, mas ele trabalha ali, vamos supor, todos os dias, de manhã num período, né, num local, e à tarde em outro local, né, no outro período. E aí, os 2 contratos foram suspensos. Nesse caso, esse empregado ele vai poder sim receber o auxílio emergencial referente a cada um desses empregos, não tem problema algum. Independente se ele tiver 2, 3 empregos formais, não tem problema, ele vai receber o valor de auxílio emergencial referente a cada um desses vínculos. Outro ponto importante que essa MP trouxe em relação à estabilidade provisória do empregado que ficou com o contrato de trabalho suspenso. Por quê? Esse empregado não vai poder ser demitido durante a suspensão do seu contrato e nem quando ele voltar às condições normais pelo mesmo período em que ficou com o contrato suspenso. Calma, não entendeu? É muita informação, né? Vou te dar um exemplo que você vai entender melhor. Vamos supor que você, empregado, ficou com o seu contrato de trabalho suspenso por 30 dias. E aí, ao final desses 30 dias, você retorna ao seu trabalho normalmente, vai trabalhar normalmente, vai receber o seu salário normalmente. Então, quando você retornar às condições normais, por mais 30 dias, você não vai poder ser demitido sem justa causa. Por quê? Porque se você for demitido, o seu empregador vai ser obrigado a pagar, além das verbas rescisórias, uma indenização correspondente ao período que você tinha de estabilidade. Então, vamos supor aqui um exemplo em que você tenha sido demitido sem justa causa num período de estabilidade. Vamos supor que você fosse receber R$ 1.200, né? Vamos supor que a remuneração total fosse R$ 1.200. E aí você foi demitido nesse período de estabilidade aí que você tinha de mais 30 dias, pegando esse exemplo anterior que eu dei. Nesse caso, quando o seu empregador for a fazer ali o acerto das verbas rescisórias, além das verbas rescisórias, ele vai te pagar uma indenização correspondente a mais R$ 1.200. Porque era o que você receberia ali pelos 30 dias de estabilidade. Mas vamos supor que, na verdade, não foram 30 dias, foram 60 dias de contrato suspenso. Aí você teria, então, 2 meses para receber. Como cada mês seria R$ 1.200, você iria receber, então, além das verbas rescisórias, uma indenização no valor de R$ 2.400. Mas veja bem, essa indenização ela só vai ser devida se o empregado for demitido sem justa causa.
durante o período de estabilidade. Por quê? Se o empregado pedir demissão ou se ele for demitido com justa causa, aí nesse caso, meu querido, me desculpe, mas você não vai ter direito de receber o valor de indenização da estabilidade. Tá, mas aí teve a suspensão do contrato. Quando é que você volta, então, a trabalhar as condições normais de trabalho e receber seu salário normalmente? As condições normais, elas acontecem no prazo de 2 dias corridos da data que encerrar o estado de calamidade pública, ou seja, acabar o estado de calamidade pública, ou da data que já estava ali disposto no seu acordo, né, de suspensão de contrato. Então, vamos supor que você fez um acordo de suspensão para acabar no dia 30 de maio, você conta ali, chegou dia 30 de maio, conta 2 dias corridos e aí volta para o trabalho normalmente. Ou, caso esse empregador ele resolva antecipar o fim dessa suspensão, ele notifica o seu empregado e a partir dessa notificação, conta mais 2 dias corridos. Não entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você fez um acordo para terminar, né, a suspensão no dia 30 de maio. Mas chegou ali no 20º dia e esse empregador falou assim, não, vamos voltar a trabalhar normalmente. E aí ele te avisa no 20º dia. E aí você conta o 21º, o 22º, no 23º dia você volta a trabalhar normalmente. Bom, agora a gente está já caminhando para o fim desse vídeo, mas antes de terminar eu queria trazer aqui algumas peculiaridades, né, que estão sendo bastante debatidas. A primeira é em relação ao 13º salário. O empregado que teve o seu contrato de trabalho suspenso, esse tempo que ele ficou suspenso não vai contar na hora de contar a proporcionalidade, né, e entrar no cálculo do 13º. Por exemplo, vamos supor que você, enquanto empregado, tenha ficado 30 dias com seu contrato de trabalho suspenso, ou seja, um mês. Na hora de fazer o cálculo do 13º salário, esse mês que você ficou suspenso não vai entrar no cálculo para aferir quanto vai ser o seu 13º salário. Então, aqui a gente tem um prejuízo para esse empregado, porque ele perde um mês do 13º, ou 2 meses, no caso, se for o prazo total de 60 dias, né? Mas aqui tem ele perde, né, uma parte desse valor de 13º por conta disso. Outro ponto que eu queria trazer aqui era em relação à gestante. Tem muita gente perguntando, mas a gestante pode ter o seu contrato de trabalho suspenso? Pode sim, gente, mas aqui ela não vai poder ser demitida. Não por conta da estabilidade provisória, né, que essa MP traz, mas porque ela já tem direito à sua estabilidade gestante. Mas o seu contrato de trabalho pode sim ser suspenso. Agora, se essa gestante ela já estiver ali no recebimento do seu auxílio maternidade, o seu contrato de trabalho não pode ser suspenso e não pode ter nenhuma redução do valor que ela esteja recebendo. Então, aqui, em relação à gestante, tem que ter esse cuidado. Você já deve estar cansado, né? Mas calma que o vídeo está acabando, porque eu só vou falar de 2 pontos. O primeiro é em relação aos benefícios que esse empregado tem direito. Por quê? Essa MP diz que, ainda que o contrato de trabalho esteja suspenso, esse empregado ele continua tendo direito aos benefícios pagos anteriormente pelo seu empregador. Quais benefícios? Por exemplo, vale alimentação, auxílio creche, plano de saúde, plano odontológico. Ainda que o contrato esteja suspenso, o empregado ele tem direito sim a esses benefícios. E caminhando para os minutos finais, eu deixei por último, porque é um assunto, né, importante, é a cereja do bolo. E claro, eu deixei aqui por último para que você assistisse esse vídeo até o final, né? Quem acabou de assistir o vídeo ali pela metade não vai saber essa informação que você vai saber agora. Que é em relação à previdência social, olha que tema importante. Porque essa MP ela diz que quando ocorrer a suspensão do contrato de trabalho desse empregado, o empregador ele não é obrigado a fazer o recolhimento à Previdência Social. Então, olha, é muito importante que você, enquanto empregado, inclusive a MP indica, que você o faça na qualidade de contribuinte facultativo. Porque se você não fizer o recolhimento, você pode ter aí algum tipo de prejuízo na sua qualidade de segurado, por exemplo. Então, é muito importante que você faça esse recolhimento. Mas como é que você faz? Você pode baixar a guia tanto no site da Receita Federal, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ou você pode ir numa papelaria e comprar um carnezinho. É só você chegar e falar assim, olha, eu preciso de um carnê para fazer a contribuição do INSS, né, da Previdência Social, que eles vão te dizer qual é, né, vão te dar o carnezinho certinho. De todo modo, você tem que colocar ali o código do contribuinte facultativo mensal. Se eu não me engano, é o 1406, mas eu vou confirmar e deixo aqui para vocês também. E além disso, você vai preencher as outras informações, ou seja, se você é ali contribuinte, está vinculado antes de 29 de novembro de 99, ou depois dessa data, vai colocar o número do seu PIS, vai colocar as outras informações e depois disso é só fazer o pagamento e ó, você continua segurado. Então é importante que você faça isso.
Gente, esse vídeo foi cansativo, né? Mas foi pancada. Você terminou de assistir isso aqui, eu tenho certeza que saiu com muita informação. Mas se você ainda ficou com alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários, tá? Do vídeo que eu te respondo. Você pode mandar no direct, através do direct do guia, lá no Instagram que eu vou deixar pra você. Já aproveita e segue lá que tem muita informação legal, né? E também vou deixar aqui na descrição do meu vídeo o meu e-mail, porque aí se você tiver alguma dúvida, você pode me encaminhar a sua dúvida por e-mail que eu te respondo com o maior prazer. Então, se você já assistiu esse vídeo até aqui, né, e saiu com tanta informação, eu tenho certeza que você saiu, dá um joinha para ajudar a divulgar o canal, se inscreve e ativa as notificações, apertando no sininho que tiver, quando tiver vídeo novo você vai ser avisado. E claro, né, gente, compartilhe aí com seus amigos para todo mundo ficar sabendo, então, sobre a suspensão do contrato de trabalho. E voltando ali quando eu falei no início, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, ó, clica aqui em cima e assiste também o vídeo sobre a redução da jornada de trabalho de salário. Então, foi muito bom dividir esse conhecimento aqui com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.